No rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o Dr. Anderson, ele que é médico ortopedista, né? Está na Clínica São José e também nas horas vagas é o provador oficial do Pão da Casa 5. Dr. Anderson, seja bem-vindo aqui. Que missão bacana, né? Você ter a alegria aí de provar as novidades do Pão da Casa 5. Bom dia, Dr. Anderson. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer aí mais uma vez a oportunidade de estar aqui para a gente conversar aí e poder levar um pouco de informação para os ouvintes. Realmente essa missão é uma missão muito árdua, né, de ser o provador. Se precisar de um ajudante, estou à disposição. Mas eu continuo firme, né, nessa minha missão de ser o provador, idealizador aí de alguns pães aí, tá dando certo. Graças a Deus. Um abraço para sua esposa, Ariane. Ariane, para suas filhas, Letícia e Marina. Letícia e Marina. Mas vamos falar aqui do assunto hoje que é a correlação do sedentarismo com a osteoporose. Tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Eu quis trazer esse tema justamente por esse momento que a gente está vivendo, né, da pandemia. Eu sempre bato aqui nas nossas conversas na tecla da importância da atividade física, né? A gente fala muito de dor, e hoje eu queria frisar essa parte da osteoporose. Primeiro, o que é a osteoporose? Para a gente saber diferenciar a osteoporose da osteoartrose, que são coisas diferentes, né? A osteoporose, a grosso modo, é o osso fraco, né? Principalmente na mulher e no idoso, como um todo, vai tendo esse processo de fragilidade do osso. O osso vai ficando menos denso, vai perdendo a densidade óssea, e isso aumenta o risco de fratura. Muitas vezes fraturas que a gente chama até fratura patológica. O osso quebra sem mesmo ter um trauma, sem bater, sem nada. Só que a osteoporose, ela não causa dor. Então, o paciente muitas vezes chega no consultório e fala: eu morro de dor na coluna, eu tenho osteoporose na coluna. Não. Você não tem dor na coluna por causa da osteoporose. A não ser que você, pela osteoporose, tenha feito uma fratura, né, da coluna, que pode ter, muitas vezes a gente tem uma fratura de vértebra ali entre a torácica e a lombar, pela própria osteoporose. Então o osso vai ficando tão fraco, a sobrecarga grande naquela região, que o osso quebra e causa muita dor. Mas de uma forma geral, a osteoporose não causa dor. O que dói, que faz o paciente sentir dor, é a osteoartrose, é a artrose, é o desgaste da articulação. O que acontece muitas vezes é que o paciente que está na idade de ter osteoporose, ele também está na idade de ter artrose. Então, o paciente que tem a osteoporose na coluna, ele tem artrose na coluna. Então, ele tem dor na coluna, não por causa da osteoporose, e sim por causa da artrose. A osteoporose é uma coisa muito mais comum nas mulheres. Por quê? A mulher, quando ela entra na menopausa, seja na menopausa clínica, ali pela ausência da menstruação, ou pela menopausa cirúrgica, pela esterectomia, ela vai diminuir a produção de estrogênio, que na mulher, esse hormônio ele é responsável também pela, que a gente chama do turnover ósseo, quer dizer, de formar osso. Então, quando você tem a diminuição desse hormônio, você vai diminuindo a produção do osso, então o osso tende a ficar mais fraco. Por isso é importante, né, a mulher que está entrando na menopausa, ser acompanhada, né, pelo médico, ser solicitados os exames, fazer esse acompanhamento para, na necessidade, fazer uma intervenção medicamentosa, usar medicamento e tal, para controlar essa densidade, para a questão de prevenir ou de tratar a osteoporose. E outro ponto extremamente importante é a atividade física. Então, a atividade física ela vai estimular essa produção de osso. Então, o próprio movimento, a tensão que causa na musculatura, e essa tensão ela vai para o osso, porque os músculos eles são inseridos no osso. Então, essa tensão ela estimula essa produção de osso. Então, por isso é tão importante o paciente em idade de ter osteopenia, ou tendo osteopenia ou osteoporose, praticar uma atividade física de forma regular, porque isso muitas vezes controla os níveis da densidade. Eu tenho muito paciente no consultório
que a gente controla o nível da densidade, a gente vai fazendo a densitometria ali a cada 2 anos ou de ano em ano, dependendo do caso, e você vai vendo que o paciente se mantém só com atividade física. Então, por isso é tão importante a gente fazer esse alerta, né, para os pacientes, principalmente os pacientes idosos que estão nessa fase de estar mais em casa, né? Muitos foram para o sítio para se isolar, para manter esse isolamento social decorrente da pandemia que estamos vivendo. Então, é importante esses pacientes, mesmo que em casa, né, exercerem uma rotina de atividade em casa mesmo. Tem muita coisa que dá para fazer. Os pacientes, quando eles passam comigo, eu pego eles uma hora no final da consulta e falo, agora vamos lá, você vai fazer esse exercício, né? É o ideal? Não. Está longe de ser o ideal. O ideal seria o paciente estar fazendo uma atividade física, né? Mas muitos ainda têm medo e, assim, com toda razão, né? Evitar o contato social, ainda mais que a gente aí está eu não sei nem dizer se a gente está se aproximando, se a gente já está nessa segunda onda, mas enfim, a situação ela está complicada, né? A gente vê a cada dia as informações dos leitos que estão faltando, né? O sistema tá entrando quase em colapso. Então, os pacientes estão muito evitando academia, né? Hidroginástica, pilates, um funcional. Realmente essas atividades elas vão trazer um benefício muito maior do que uma atividade domiciliar, né? E sem contar que quando você faz em casa, você faz sem a orientação de um profissional. Então, para os pacientes que podem levar um profissional para casa e fazer esse exercício em casa, é de suma importância. Eu bato demais nessa tecla, porque assim, exercício é saúde. É o melhor jeito de você prevenir dor, prevenir doença, é a prática de exercício. Então, o sedentarismo, ele induz de uma forma importante o desenvolvimento da osteoporose. Tem estudos que falam que o paciente muitas vezes desenvolve osteoporose, paciente idoso, acamado, passou um período prolongado de internação, passou 60, 90 dias. Você faz um raio-x, você faz uma densitometria no início da internação e no final, você vê a quantidade de densidade de perda de massa óssea que ele teve durante essa internação pelo simples fato dele estar parado, não estar fazendo exercício. Então, você vai perdendo muita massa muscular. Com a perda de massa muscular, você diminui a tensão que essa massa imprime sobre o osso e acaba perdendo muita densidade, muita massa óssea. Então, é importantíssimo levantar essa questão para os pacientes que estão em casa, né? Além de dor, não é ficar pensando, mas eu não estou sentindo dor, então tá bom. Não é só isso, porque a questão da osteoporose, ela não dá dor, né? É uma doença silenciosa. Você vai ter osteoporose e não vai saber que tem. Quando você não fizer o exame e a gente fazer essa avaliação, você não vai saber. Então, o risco grande da osteoporose são as fraturas. Então, às vezes, uma quedinha besta, um trauma besta, que num paciente que não traria nenhum problema, num paciente que tem osteoporose, vai ter uma fratura. E essa fratura pode desencadear um processo muito grave no paciente, principalmente as fraturas de fêmur, de bacia, que podem causar, inclusive, a morte do paciente. Então, uma coisa tem que ficar bem claro, né? Quem é sedentário, ele tem maior probabilidade de ter osteoporose. Sim, tem sim. Ainda bem que você já saiu desse grupo de risco, né? Graças a Deus. Agora na sua caminhada. Então, assim, como você se adaptou, né? A questão do horário e tal, buscou uma atividade que lhe dá conforto, que você gosta de fazer, num horário que você fica tranquilo em relação à questão da quantidade de pessoas. Então, as pessoas que podem fazer isso, façam, porque é importante, né? Claro, eu sempre friso isso também, né? Iniciar qualquer atividade física, mesmo que seja de baixa demanda, como uma caminhada, é importante que você esteja com a parte cardiovascular em dia, né? Passando no cardiologista, não, tá ok, tá liberado, pode fazer. Então, faça, é importantíssimo.
pelo menos uma caminhada, isso já ajuda muito nessa questão da osteoporose. Agora, doutor Anderson, qual o exercício, qual a prática de atividade física mais, digamos assim, eficácia para essa questão do combate à osteoporose? Pronto, se você pensar que existe uma relação muito grande com a questão muscular, né? Então, quanto mais a musculatura for trabalhada, né? Quanto mais ela for fortalecida, mais você vai ter essa estimulação da formação de massa óssea, né? Claro que tem um limite, né? Você não vai ficar criando osso demais porque você está fazendo exercício forte demais, né? Tipo, uma academia, então eu vou começar a pegar muito pesado na academia para o meu músculo ficar bem forte e meu osso ficar bem forte. Não, tem um limite, né? Então, mas de uma forma geral é importante uma prática de atividade física que tenha esse trabalho muscular, né? Uma academia, uma natação, hidroginástica, um pilates, um exercício funcional. Quem quer fazer crossfit pode fazer, mas geralmente o paciente que tem osteoporose já não está mais na faixa etária dessa prática de atividade mais intensa, mas não teria nenhuma contraindicação para isso. O Pilates, por exemplo, a gente vê muitas pessoas elogiando bastante a questão do Pilates. Ele seria, digamos assim, o mais eficaz ou não? É apenas mais um que realmente traz benefício para a pessoa? Não, o Pilates ele é uma das opções, né? Eu sempre falo que o exercício ideal é o exercício que você gosta de fazer. O Pilates acaba tendo muita restrição porque muita gente acha que o exercício do Pilates é só alongamento. O Pilates é aquele negócio que você fica só alongando lá. Não. Quem faz uma aula de Pilates sabe que não é assim. Depende muito, claro, do paciente, depende muito do professor. Mas o Pilates ele pode pegar muito pesado, você trabalhar a musculatura de uma forma muito importante. É uma atividade que geralmente o pessoal associa a algum problema de coluna, mas ele não vai trabalhar só essa questão da coluna, trabalha muito bem a coluna, realmente nas patologias de coluna é um tratamento muito eficaz, mas muita gente com patologia de joelho, muita gente com patologia de ombro, fazem o tratamento, né, com Pilates e muitas vezes escolhem um Pilates para continuar com uma atividade física. Então você consegue perder peso, a questão cardiovascular você tem benefício, então realmente é um exercício muito completo. Muitas vezes a gente indica porque é um exercício que não tem impacto, né? Então quem tem problema de joelho, quem tem problema de coluna, às vezes quando faz algum exercício de impacto tem dor, piora a dor, então realmente é um exercício bem completo, mas é uma das opções. O fato, por exemplo, de a partir de agora eu vou praticar atividade física, vou caminhar, vou fazer musculação, ou vou pedalar, ou vou fazer pilates. Apenas essa minha atitude, por exemplo, já previne a questão da osteoporose ou não? Eu também tenho que ter outros hábitos? Não, previne sim. É claro que uma alimentação, né, uma alimentação balanceada, ela é importante, não é você, osso está associado com cálcio, então eu vou me danar a tomar leite, a comer queijo para prevenir a osteoporose. Não é assim. Você tem que ter uma dieta balanceada. Você tem que ter a presença dos derivados de leite para ter o cálcio na sua alimentação, né? A questão da vitamina D também é importante, né? Nessa questão da produção do osso, né? Exposição ao sol, a gente tem uma ideia errada que por Caicó ser muito quente, ter muito sol, ninguém tem problema de vitamina D, porque a gente sempre associa a vitamina D com a questão da exposição solar. Só que assim, no consultório a gente vê, quando a gente idosa, muita gente com a vitamina D baixa. Talvez seja porque, por ser tão quente, a gente simplesmente não se expõe ao sol, né? Então, os hábitos da gente, geralmente no dia a dia, começa ali próximo das 7 horas, né? E a gente, como é muito quente, a gente está sempre num ambiente fechado, com ar-condicionado. Então, realmente, a gente acaba se expondo um pouco ao sol e acaba tendo esse déficit de vitamina D. Então, a questão da exposição ao sol, né? Claro, em horários saudáveis, né? Ali até as 8 horas, a partir das 16 horas da tarde, é importante também. E a gente fazer esse acompanhamento, dosar cálcio, dosar vitamina D,
fazer o exame de densitometria para saber se realmente o paciente tem a osteopenia, tem a osteoporose. O exercício, ele não vai substituir a medicação, né? O exercício ele é importante para ter esse trabalho de prevenção. Em o paciente já tendo osteopenia, já tendo osteoporose, é importante usar a medicação e ter o exercício como um aliado no tratamento, né? Dificilmente você vai tirar a medicação do paciente e deixar só no exercício, né? Muitas vezes o que eu faço com meus pacientes, eles chegam lá, ele não tem osteoporose, ele tem só uma osteopenia. E eu converso com ele, é um paciente que tem hábitos e tal, de fazer atividade física, a gente mantém, eu dou essa orientação e ele mantém-se fazendo só atividade física. Depois, quando a gente faz o exame de controle, a gente vê que o nível de densidade, ele se manteve. Então, nesse paciente, o exercício físico está sendo suficiente para manter. Então, não precisou introduzir nenhuma medicação própria para a osteoporose para ele. Mas nos casos que o paciente já faz o tratamento com a medicação, é importante para não piorar, né? A atividade física, ela é importantíssima nesse ponto também. Se eu já tenho, por exemplo, osteoporose e eu quero partir para uma atividade física, o ideal é que eu procure e consulte, por exemplo, o ortopedista? Isso, para a gente avaliar, para a gente ver o nível da osteoporose, né? Se tem alguma patologia associada, se tem uma artrose, por exemplo, você tem uma osteoporose na coluna, você tem uma osteoporose no fêmur, né? Na cabeça do fêmur. Então a gente vai ter que evitar alguns exercícios que de repente possam aumentar o risco de quedas ou que tem impacto, porque muitas vezes um impacto leve para um paciente que tem osteoporose na coluna pode desencadear um processo de fratura na coluna toracolombar, na transição entre a coluna torácica e a coluna lombar. Então, realmente é importante essa avaliação para a gente conseguir conduzir o paciente da forma mais adequada. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Bom dia, doutor Anderson. Quando eu acordo, que coloco meus pés no chão, sinto muita dor, principalmente no calcanhar. O que seria isso? Muito provavelmente o que o paciente tem aí é uma fascite plantar. Não necessariamente é um esporão de calcânio, o famoso esporão de galo, né, que a gente chama. Essa atitude, quando passa muito tempo parado, ou sentado, ou deitado, e vai levantar, coloca o pé no chão e sente essa dor muito intensa no calcanhar, ela é bem típica do paciente com fascite plantar. Então, é importante ser avaliado, né, ver se tem o esporão associado ou não e fazer o tratamento, né. A gente usa a medicação para diminuir o processo inflamatório. A fisioterapia, assim, é importantíssima nessa reabilitação. E a mudança de calçado. Mudança de calçado ajuda demais o paciente com fascite plantar. Então, no caso, se for ou do sexo feminino ou do sexo masculino, de repente é importante priorizar calçados que tem um salto de 3 a 5 centímetros, um salto pequeno. Se for usar calçado fechado, usar com uma palmilha ou uma calcanheira de silicone e fazer compressa com gelo local. Isso já dá uma ajudada assim absurda nos pacientes. Outra pergunta aqui no Facebook, doutor, sinto muita dor no joelho, e aí, o que pode ser? E o que devo fazer? Você precisa procurar o médico, o ortopedista, para a gente avaliar. Porque assim, dor no joelho depende muito da idade. Vamos dizer, paciente, bem a grosso modo, né? Vamos dividir em dois grupos, o paciente jovem e o paciente acima dos 50, 60 anos. Então, o paciente jovem com dor no joelho, chance muito grande, se não tem nenhum trauma associado, chance muito grande de ser alguma condropatia, alguma lesão na cartilagem, geralmente uma condromalácia. O paciente jovem, quando chega no consultório reclamando de dor, sem história de trauma, não levou nenhuma pancada, não torceu nada, chance grande de ser uma condropatia, uma lesãozinha na cartilagem do joelho. No paciente a partir dos 50, 60 anos, aí a gente já começa a pensar mais num processo de artrose inicial, nas lesões, na lesão de menisco. O menisco, ele é um discozinho que tem dentro do joelho que funciona como fosse amortecedor. E quando a gente passa dos 40, a gente começa a sofrer um processo de desgaste natural. E chega um momento que começa a doer.
associado já ao processo de artrose. Então, a bem grosso modo, se a gente fosse dividir um paciente jovem, uma chance maior de ser uma condropatia, no paciente mais velho, uma chance maior de ser uma artrose do joelho. Voltando à questão aqui do nosso tema, né? Osteoporose e sedentarismo, o que é e como é que é causada a osteoporose? Você já nasce candidato a ter esse problema de saúde? Não, tem um componente genético, mas o componente genético, ele não é a coisa mais importante, nesse caso, assim. Porque, por exemplo, eu tenho pacientes jovens no consultório, né? Mulheres jovens com histórico na família de osteoporose, que tem osteoporose. Paciente com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, já tem uma osteopenia, já no nível chegando à osteoporose. Então, aí é o componente genético agindo. Mas, geralmente, o componente mais importante realmente é o componente hormonal. Quando a mulher diminui por algum motivo, ou, geralmente, um paciente jovem, uma esterectomia, ou o paciente já perto de 50 anos, a menopausa, vai diminuir a produção do hormônio, tem uma chance grande de começar a desenvolver o processo da osteoporose. Muitas mulheres, as mulheres que fazem reposição hormonal, ela já tem um risco diminuído, porque como ela vai manter o nível do hormônio normal, num padrão normal, ela tem um risco menor de desenvolver o processo da osteoporose. E se você, por exemplo, não procurar realmente o especialista, o ortopedista, fazer um tratamento, essa osteoporose, ela pode partir para uma situação mais complicada? Pode. Quanto mais grave a osteoporose, quanto menos massa óssea você vai ter, mais a chance de você ter fraturas patológicas. São essas fraturas patológicas. Muitas vezes você está em pé, vamos dizer, um paciente mais idoso, ele está em pé andando e do nada o osso quebra. Aí ele cai. Então, caiu e quebrou o osso. Não. Na verdade, ele quebrou o osso e caiu. Então, ele caiu porque quebrou. Você pode ter uma fratura espontânea, principalmente na cabeça do fêmur. E pode ter também, que são os fatores de risco maior, a fratura na cabeça do fêmur ali, no fêmur proximal, e uma fratura de coluna. Isso pode causar, principalmente a fratura de fêmur, pode causar problemas muito graves para o paciente, né? Inclusive, infelizmente, levando ao processo da morte. Não vai ser a osteoporose que vai causar esse dano, né? Mas a osteoporose aumenta o risco muito de fratura. Em você tendo a fratura pode haver uma complicação muito grande. Tem uma pergunta aqui no nosso Facebook, eu vim quer saber o seguinte, doutor Anderson, qual a importância da hidratação associada à atividade física? Importantíssimo, né? Ajuda o osso também? Ajuda o metabolismo, indiretamente vai ajudar o osso, porque assim, a hidratação, a água é vida, né? A gente ali tem 70% do nosso corpo é água, e quando você faz uma atividade física, você vai ter uma perda, né? Pelo suor e tal, então é importante estar sempre reidratando, né? Para você não ter nenhum problema, porque desidratação é uma coisa grave, no paciente mais idoso, mais grave ainda, pode causar grandes problemas. Dr. Anderson Sérgio, médico ortopedista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó, ali pertinho do 1º Batalhão de Engenharia e Construção. Anota aí os telefones, 992 35 72 56, 99992 29 23. Dr. Anderson, apesar de você não ser flamenguista, né? Com certeza hoje vai estar torcendo por nós aí nessa grande final aí, né? Porque o palmeirense que é palmeirense não torce para o São Paulo, né? Eu não conheço nenhum palmeirense que torça para o São Paulo. Então hoje com certeza o senhor vai ser aí Mengão, né? Na final do Campeonato Brasileiro. Na verdade o meu foco vai ser o jogo do Corinthians. Eu vou torcer contra o Corinthians, né? Aí assim, coincidentemente é a favor do Internacional. Aí você não vai assistir. Mas é coincidência. Não, eu gosto do jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro. Aproveitar e mandar um alô aí, né, para todo mundo lá do grupo do CESP Futebol. Já começaram hoje secando muito cedo. Hoje o grupo está sob tensão, né? Ninguém diz nada. Os flamenguistas com medo de falar alguma coisa e no final do dia ter que ouvir alguma coisa, mas eu acredito que
o Flamengo no geral, foi o time que jogou melhor. Jogou melhor que... E que merece ser campeão. Merece Obrigado pelo futebol que apresentou, merece. Eu sou palmeirense, o Palmeiras teve momentos que jogou bem, mas quem manteve a melhor regularidade realmente foi o Flamengo. O Flamengo jogou melhor e eu acho que merece esse título. Todo mundo não quis ser campeão, né? Aí o Flamengo no final do São campeonato... Paulo teve ali quase com a taça na mão, né? Com a mão na taça, aliás. O Inter também passou muito tempo com a taça na mão, mas futebol é assim, né? É verdade. Forte abraço, doutor Anderson. Obrigado pela sua participação. São 7h47. Eu volto já após o nosso intervalo comercial, só para pedir mais uma vez desculpas. Eu acredito que nós temos aí muitas perguntas feitas pelo nosso WhatsApp, mas infelizmente, eu estou aqui sempre reforçando isso, por respeito aqui aos nossos ouvintes, nós estamos com problemas, estamos inclusive com o nosso WhatsApp inacessível, estamos sem poder acessar o nosso WhatsApp 3421-2272. Eu volto já, né, com mais informações aqui no nosso programa. Clínica São José, a sua clínica, sua saúde merece o melhor. Especialidades médicas e todo cuidado, sua família em boas mãos. Clínica São José é pra você, respeito e dedicação. Clínica São José, Rua Terezinha Leite, 1883, Penedo, Caicó, Rio Grande do Norte. Telefone 84 99992 2923. O Colégio Diocesano